Olá pessoal, meu nome é Gustavo Neitz, que depois de 2 ou 3 semanas sem trazer vídeos aqui pro canal, sem trazer nenhum conteúdo, em meio à pandemia, coronavírus, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, até alguns inscritos me mandaram mensagem: ué Gustavo, não grava mais vídeo? Mas claro que grave, agora sim estamos firme voltando com tudo aí. E provavelmente, como vocês já viram, agora sim temos uma novidade aqui no nosso canal, temos as camisetas de N. As coisas estão ficando mais profissionais, vocês não acham? E só uma coisinha antes da gente ir pro vídeo, pessoal, eu sei que muitas pessoas estão inscritas nesse canal aqui, pois gostam de ver meus vídeos tocando gaita, pois quem não sabe, quem tá caindo em paraquedas nesse vídeo aqui, eu sou gaiteiro aqui no Rio Grande do Sul e toco numa banda aqui, cultivo tradição, etc e tal. Então, pra isso, eu criei um canal secundário que vou estar deixando aqui em cima no card, onde eu posto meus vídeos sobre música lá, beleza? E agora sim, indo pro vídeo, pessoal, hoje estou trazendo um amigo meu que tem uma história fantástica dentro da programação, que é o Alexandre Lanscom. Então, Alexandre, se apresenta aí e começa a contar a sua história. Ah, só uma coisinha antes, pessoal, não esqueça de se inscrever no botão vermelho embaixo de inscrever-se, deixe seu like aí, pois tem muitas pessoas que assistem nossos vídeos e não são inscritas, isso não tem lógica, então se inscreve aí, pois você não tem noção o quanto isso me ajuda, beleza? Bom, atualmente eu moro aqui na Alemanha, numa cidade chamada Münster. Trabalho como desenvolvedor de software aqui numa empresa de um sistema online de comparação de preços e de serviços e produtos, né? Alexandre, sensacional tudo isso. E agora eu quero saber como que você foi parar aí na Alemanha e como que o inglês se tornou um diferencial dentro dessa história. Bom, mas afinal, como eu vim parar aqui na Alemanha, né? Basicamente, eu acredito que tenham sido três os fatores principais que contribuíram. Basicamente, a experiência com programação, meu interesse em viajar e conhecer outros países também, né? Eu sempre tive interesse em conhecer outras culturas e em ver como as coisas funcionavam, né? Fora do nosso ambiente diário, né? E também o inglês, né? Um fator imprescindível para esta oportunidade que eu tive, né? No meu caso, como que essas três coisas elas se conectam, né? O caso do inglês, a programação e a curiosidade de conhecer outras culturas, viajar para outros países, né? Como eu comentei lá no início, né? Eu tenho formação técnica eletrônica, então todos os meus trabalhos no começo foram relacionados com ações de técnica eletrônica em si, né? Manutenção de equipamentos, etc. Mas assim como eu já tinha percebido no final do curso técnico, com um projeto que eu criei que envolvia um pouco de programação, eu sempre acabava inserindo, né, algum tipo de solução, tentando criar uma solução automatizada, usando software, tanto para computador quanto para microcontroladores, tentando criar um sistema integrado para resolver esses problemas, né? Por gostar mesmo dessa área de programação, né? Desde os primeiros contatos que eu tive foi vendo meu pai programar. Eu via ele mexendo no computador lá, eu não lembro qual era a máquina, né? Faz bastante tempo, e ele estava utilizando lá o DBase 3, por exemplo, e eu achava fantástico, né? Ele mandava os comandos no computador e o computador obedecia a ele. Basicamente, programação para mim sempre foi isso, né? A gente mandando o computador fazer as coisas, né? De maneira bem simples, né? Acaba sendo isso mesmo, mas claro, né? Falando de maneira muito, muito genérica, né? Esse lance de dividir os problemas em partes e tentar resolver um problema grande utilizando pequenas soluções ou uma grande solução integrada, enfim, sempre utilizando programação, né? Então, durante muitos anos, acabei nessa pressa de, eu quero aprender essa tal coisa, eu já inicio imediatamente, eu procurando algum material na internet, alguma coisa assim, e realmente tem muito material, né? E desde os primórdios, eu sempre acabei achando muito material em inglês, né? Então, começou um pequeno interesse já aí desde do início nessa questão de entender realmente tudo que está escrito, tentar... No começo não tentava me comunicar, ainda não via isso como uma coisa tão importante, então eu queria aprender a ler e escrever apenas, né? Então foi dando uma evoluída com relação a isso, né? E em certo ponto eu achei... Eu tô com um inglês bacana, né? Então eu acredito, na minha cabeça, que eu estou com um inglês intermediário, por exemplo, na época. Isso há muitos anos também, né? Então, coloquei lá no meu currículo na época, né? Porque eu estava trabalhando como técnico eletrônica, mas eu estava querendo ingressar
numa empresa relacionada com desenvolvimento de sistemas em si, né? Para poder atuar como programador mesmo, e aprender com a estrutura e boas práticas, etc, né? E nessa empresa eu estava trabalhando, eu acabei tendo uma oportunidade e foi um divisor de águas nesse momento, que eu lembro que eu cheguei numa entrevista e essa empresa, ela comentou, né? Fez um teste técnico, acho que era, se eu não me engano, era em C, questões relacionadas com programação em C ou C++. E beleza, teste técnico, fiz lá, depois começou a parte falada, né, de conversa na entrevista, e no meio da entrevista o entrevistador comentou, né, ó, eu vi aqui que tu tem inglês intermediário, então a gente vai fazer próximo passo agora da entrevista, a gente vai comunicar contigo só em inglês. Então, na hora já bateu aquele pavor, né, porque eu sabia ler e escrever, mas eu não estava acostumado a falar, muito menos ouvir em inglês, né, e ter essa prática, né. Então, ele falou as coisas mais básicas do mundo, assim, que vocês podem imaginar em inglês, e o nervosismo foi tão grande que parecia que não era inglês para mim na época, assim. Eu lembro que eu fiquei muito envergonhado porque eu coloquei isso e eu me sentia preparado, eu estava confiante. Acabou não dando certo justamente por causa do inglês, né? O que eu aprendi com esse momento da entrevista é que naquele exato momento que eu saí daquela entrevista, que ó, teve aquele famoso no final, né? Ó, a gente vai se falando, a gente vai dar uma analisada nos outros candidatos e entra em contato contigo, né? Então, é o não disfarçado, né? Que a gente já conhece. Então, eu já tinha feito outras entrevistas, eu já sabia como funcionava, né? Mas essa do inglês, ela me pegou desprevenido e eu pensei comigo mesmo, né? Nunca mais eu vou chegar em uma entrevista ou alguma situação assim tão despreparado. Poderia tirar aquilo do meu currículo e esquecer o inglês, tentar outros tipos de aproximação, ou eu podia tentar aprender, né? E como eu já tinha um interesse pelo inglês, eu pensei, pô, vamos mergulhar nesse negócio e vamos aprender para na próxima vez a gente fazer bonito. A partir daquele momento, eu resolvi fazer tudo em inglês, né? Porque como se fosse uma reação de defesa, mas tentando fazer alguma coisa no lado positivo, né? Botei na minha cabeça, não, eu vou aprender inglês agora, eu vou fazer um super intensivo comigo mesmo, e comecei a consumir material em inglês em todos os pontos possíveis que tivessem, né, disponíveis. Depois disso eu já resolvi logo de cara já transformar o meu currículo para inglês, eu traduzi ele, né, todas as plataformas de redes sociais, por exemplo, acabei trocando, por exemplo, o LinkedIn, eu acabei botando todo o perfil em inglês e tudo mais, e acabei trocando todos os meus perfis em redes sociais para inglês, por exemplo, né, já direcionando e mostrando, né, para, por exemplo, quem estivesse acessando e procurando programadores, que eu estava interessado em vagas que envolvessem a língua inglesa, né. Claro que não coloquei logo de início, né, que tinha capacidade de conversar e tal. Primeiro eu precisava chegar lá, né. Mas, por exemplo, o LinkedIn, logo de cara, já foi os primeiros que eu comecei a traduzir, meu próprio perfil. E nessa tradução você já vai aprendendo, né. Encontrei vários aplicativos e muita informação na internet de como você consegue entrar em contato com pessoas aleatórias, né, que estão interessadas em aprender português, por exemplo. Então, muitas vezes você liga utilizando esse aplicativo, liga para uma pessoa, começa a falar inglês, realmente para destravar essa coisa que a gente acaba tendo no início de vergonha de falar, por exemplo, né, eu vou falar errado, pô, o que o cara vai pensar, né? Na verdade, ele não vai pensar nada, né? Ele vai pensar que você está tentando aprender. Veio uma empresa pelo LinkedIn direto contatar. A empresa era uma empresa da Suécia, um lugar que eu sempre queria conhecer. Eles entraram em contato e depois de um mês eu estava lá no Skype para conversar com eles, né? Mas eu sabia que eu não ia travar na hora de falar as coisas básicas, né? E a parte de programação é fácil da gente falar porque é uma coisa que a gente está muito acostumado, né? Passei nessa primeira entrevista em inglês, para minha surpresa. Depois houveram mais 2 ou 3 etapas. Eu fui até o final
e acabei não pegando a vaga. Então, para essas linguagens que eu conseguiria fornecer uma solução, né, e efetivamente participar, concorrer à vaga para essas oportunidades em outros países, eu sempre acabava fazendo a entrevista e eu tinha aprendido um passo a mais, eu tinha evoluído um pouco mais nessa questão de conversação, de entender como funciona a conversa deles, que tipo de informação a gente vai ficando acostumado, né, a compartilhar com eles, se eles gostam que tu converse mais e dê uma resposta mais completa, ou se eles gostam que seja mais objetivo. Todos esses tipos de detalhes foram importantes no meu caso, né, para mim ir aprendendo com isso. Então surgiu na internet aqui no Brasil mesmo um vídeo, não sei se tu conhece ele, Gustavo, é um tal de Neri Netsky, mais conhecido como seu pai, né? Eu sempre acompanhei os vídeos do Neri, muitos e muitos anos, né? Me chamou a atenção num vídeo que tinha do Neri para essa vaga de programação, uma vaga para uma empresa internacional, né? Estados Unidos. E aí no momento que eu vi aquele vídeo, eu fiquei louco e mandei contato pro Neri e mandei e-mail e entrei em contato o mais rápido possível, mostrando todo o interesse que eu tinha, tanto na parte da vaga, como poder programar e ter o contato com pessoas de fora, né? Logo após essas entrevistas que eu não tinha conseguido, né? Em outros países, não tinha conseguido a vaga. Então, eu consegui a vaga para trabalhar com o Neri. Fiquei alguns anos trabalhando, aprendi muito no sistema. Era uma empresa chamada Builderall, ainda tem um excelente time de programadores lá, conheci todo mundo. E eu gostava muito que eu tinha o contato com esse pessoal dos Estados Unidos e na minha mente já estava sempre certo que um dia eu tinha que conhecer os Estados Unidos ou a Europa, ou os dois, e se possível morar e trabalhar num desses lugares para ter esse contato, né, com outra cultura que eu sempre tive tanta curiosidade. Então eu recebi este e-mail diretamente do LinkedIn por essa empresa que recrutava programadores especificamente para a Alemanha, né? E o primeiro requisito deles, adivinha qual era, né? Era o inglês. 2 entrevistas primeiro, todas em inglês para conhecer o candidato. Após isso, houve os testes técnicos, né? Eu entrei em contato com o pessoal daqui. Então, após essas etapas, essa empresa acabou me contratando. Eu fiquei muito feliz. Hoje eu estou aqui e para mim é um privilégio muito grande poder estar conhecendo outro país, né? Um aprendizado assim que eu não consigo descrever a quantidade de coisa que tu aprende num dia, às vezes, né? Às vezes numa conversa de café tu descobre como que o teu amigo vivia no país dele antes de vir para cá, se era legal, se não era, tudo isso e o processo de cada um tem sempre uma coisa em comum, que é a comunicação no inglês. Todos eles, de uma maneira ou de outra, eles acabaram aprendendo inglês para tentar uma coisa nova, uma coisa diferente. Aquela frase clichê, né? O inglês abre portas, né? Às vezes as pessoas dizem, não é bem assim e tal. Não, realmente é assim. É bem simples. Você aprende, você começa a se comunicar, você se movimenta e as coisas vão acontecendo naturalmente. Show de bola, Alexandre, concordo demais com o que você falou, pois eu vejo que tem muitas pessoas que sonham em trabalhar nos países, conhecer novas culturas e ganhando bem ainda por cima, só que a maioria não corre atrás, a maioria não dá o primeiro passo. Então dê o primeiro passo, pois isso sim vai abrir muitas portas, beleza? Então aí, gente, para finalizar, eu vou utilizar aí as palavras do mestre Neri. Então, só para complementar, como diria ele, gostaria de ressaltar uns pontos aqui, só que eu acho interessante, né, a gente avaliar, que foram bem importantes, né? Não quer dizer que vai ser do mesmo jeito ou vai ser tão importante para você que está assistindo quanto foi para mim, né? Mas eu acho importante a gente avaliar a questão de sorte e preparação, que eu costumo pensar que a gente precisa acreditar na sorte, mas a gente não pode contar com ela, né? Então, você tem que pensar, não, eu sou uma pessoa que tem sorte, que tem essa energia positiva para conseguir as coisas, mas você tem que ter em mente que você tem que estar preparado quando a oportunidade aparecer. Então, se você não estiver em movimento agora, buscando, a oportunidade vai aparecer e você talvez nem veja, porque você não está preparado, né?
Então você tem que conversar com as pessoas sobre coisas que você gosta, fazer essa informação andar, né? Porque ela vai chegar onde você quer. E aí, se você estiver preparado, pode ser que você já consiga, né? E se você não conseguir na primeira, jamais desista. Esse é um outro ponto importantíssimo. Nem pense em desistir, porque se você desistir, de repente você nem queria tanto, né? essa questão que você estava procurando. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não pode desistir. Não pode ter medo de fracassar, né? Tem que pensar, porque quero aprender tal coisa. Já começa agora. Inicia imediatamente. Faça testes. Inicie agora a estudar inglês. Não espere, não bote um plano. Vou iniciar o inglês em junho deste ano. Vou começar em outubro. Vou começar daqui a tantos meses. Começa agora. Quando você vai começar um curso, aí você vai ver como é que vai funcionar o curso, etc. Mas já começa a estudar agora. Você tem muito material. Você tem informações na internet. A ideia é fora de detalhes, assim, de como fazer, porque eu não sou professor de inglês, né? Muito longe disso. Comece agora, né? Essa é a dica para qualquer coisa que você queira aprender na vida. Inicie agora. Não tem por que você não fazer um teste ou não ler algum material. Se não funcionar, você entender na hora de programação, você quer aprender uma linguagem nova, leia a documentação, faça os testes, tá tudo ali escrito. Então, se não funcionar, você aprendeu alguma coisa. Então, tente, né? Essa é a moral da história, eu acho. Tente e procure utilizar sempre uma coisa que você gosta durante esses estudos. Então, vai estudar inglês, tente estudar inglês num assunto que você acha interessante. De repente, isso vai tornar mais um tempo mais feliz para você, né? Enquanto você está aprendendo, né? Seja honesto, você não precisa enganar ninguém para conseguir as coisas. Você deve ter humildade para momentos que você não sabe, você reconhecer e dizer, informar a pessoa. Se você tiver uma pessoa que já tem essa experiência, pede ajuda para essa pessoa, para ela, como é que eu faço isso? Você tem um contato de alguém que sabe como resolver esse tipo de problema. Na hora de programação é muito comum, né? Alguém que tem muito mais experiência em algum ponto, pode ajudar os outros. Essa troca de informação é muito importante em todas as áreas da programação, em inglês, e eu acredito que em qualquer outra área também. Então, eu acho que é isso, né? Prossiga se movimentando e tentando aprender todo dia que a gente chega lá. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço, Gustavão. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado aí. Espero que todos tenham tirado proveito de todas essas histórias. E gostaria de agradecer ao Alexandre por ter disponibilizado um tempinho aí para compartilhar seus conhecimentos conosco, beleza? Então, novamente, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Aquele abraço, até mais e tchau. Valeu!